Eu me separei do meu ex-marido, porém a gente continuou morando dentro da mesma casa, que é a nossa casa que a gente construiu juntos. E eu vivi a maior humilhação da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Porque tem feridas que não sangram, mas dói toda vez que a gente lembra do quanto que foi desrespeitada dentro da própria casa. Eu e o meu ex-marido, nós vivemos um relacionamento de muitos anos. A gente se conheceu em uma festa do bairro, sabe essas festas que o pessoal fecha a rua, som alto, música, bebidas? Então, e aí eu resolvi ir nessa festa. E eu já conhecia, na verdade a gente já se conhecia de vista. E aí quando eu cheguei lá, que eu avistei ele de longe, eu comentei com um amigo meu. Eu falei assim, eu não acredito que aquele carinha tá aqui. Aí ele falou assim, quem? Aí eu apontei o dedo disfarçadamente. Aí ele falou assim, é fulano, eu conheço ele, é super gente boa, vou apresentar vocês. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, claro que não, eu fiquei morrendo de vergonha. Ele falou assim, nossa, você vai gostar dele, eu vou apresentar vocês sim. E aí fomos apresentados. E aí a gente começou a conversar, a conversa fluiu de uma forma tão genuína assim, que depois de um tempo a gente começou a sair, depois começamos a namorar, noivamos e casamos. E desse casamento saiu fruto a nossa filha, que é o maior orgulho da nossa vida. Antes do nascimento da nossa filha, o nosso relacionamento era de muito amor, de muito carinho. A gente tinha muita parceria, a gente saía pra jantar, a gente saía pra dançar, a gente viajava. Só que depois que a nossa filha nasceu, tudo que a gente fazia era pensando nela. Trabalho, casa, conta, escola. Vivíamos para ver nossa filha crescer e conquistar o mundo. E ela conseguiu, né? Porque aí ela fez faculdade, passou no concurso público e foi morar com a minha irmã em outra cidade. A gente ficou muito feliz. Mas conforme o tempo que ela foi embora, a casa ficou totalmente vazia. De repente parecia que entre eu e meu marido não tinha mais assunto. A gente se olhava, não sabia nem mais o que conversar. Até que um dia ele falou assim: agora que a nossa filha tá bem, já está encaminhada, é hora da gente voltar a cuidar da gente. E aí eu achei muito bonito da parte dele em acreditar que era possível a gente recomeçar o nosso casamento. E aí a gente tentou, a gente começou a sair para jantar, fizemos terapia, viajamos, mas no fundo a gente sabia que o amor já tinha acabado e que a gente só estava tentando prolongar algo que já não existia mais. Então aí a gente sentou, conversamos e decidimos que era melhor a gente se separar. E isso aconteceu sem briga, sem raiva, de uma forma bem madura da nossa parte. Mas como nenhum de nós dois podia sair da casa ou até mesmo comprar a parte do outro, resolvemos então que a gente ia continuar morando na mesma casa até a gente conseguir resolver a nossa situação. Então ele ficou no quarto da nossa filha e eu continuei no quarto que era nosso, o quarto do casal. E por um tempo deu super certo, cada um no seu canto, convivência respeitosa. Mas depois eu percebi que ele estava saindo com alguém. Eu não perguntei, eu não fiz cena, fingi que eu não sabia de nada. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim: posso trazer uma amiga aqui para tomar um café? E eu só olhei pra ele e falei assim, a casa é sua também. E aí ele trouxe essa tal amiga. E aí ela chegou toda simpática, muito sorridente, o tempo todo tentando puxar assunto comigo. Eu só respondia com educação, mas sem dar muita abertura. E eu não queria nem intimidade, também nem precisava. Só que depois daquele dia, a fulana começou a ficar acomodada. Ela começou a aparecer com muita frequência. Outro dia apareceu de novo para poder tomar um café, depois apareceu para almoçar, até que um dia a gota d'água foi quando ela dormiu lá. Dormiu no quarto que era da nossa filha. E ele não me avisou nada que ela ia dormir lá. Eu estava dormindo quando eu acordei de madrugada, escutando risadas e até gemido. Aquilo para mim foi a gota d'água. Eu achei um absurdo aquilo. A vontade que me deu de ter levantado, ter batido naquele quarto, ter feito um barraco. Mas eu falei, não, já é muita humilhação pra mim, eu não vou me submeter a isso. No outro dia, quando eu acordei, ele já estava lá na cozinha, preparando o café. A fulana já tinha ido embora. Ele olhou pra mim como se nada tivesse acontecido e me deu um bom dia com aquele sorrisinho sarcástico. E aí eu falei, você perdeu o respeito? Trazer uma mulher pra dormir dentro da nossa casa, ainda no quarto que era da nossa filha. E ele ainda teve a audácia de olhar pra mim, me responder olhando nos meus olhos. A gente não tá mais junto. Eu não tenho por que te dar satisfação com que eu durmo ou deixo de dormir. Eu falei, realmente não tem. Mas se você quer dormir com uma mulher, que vá para um motel, não para uma casa que ainda é minha também. Aquele dia a briga foi feia, muito feia mesmo. A gente desceu num nível total de baixo calão. E não era ciúmes não, viu? Era raiva mesmo. Eu fiquei indignada com a humilhação que ele me fez passar em levar outra mulher para dormir no quarto ao lado do meu e ainda me fazer escutar aquelas coisas ridículas.
Só sei que depois daquele dia, nossa convivência virou um inferno. E foi aí que eu percebi que não dava mais para poder conviver daquele jeito. E aí a gente resolveu procurar um advogado e ele sugeriu que a gente dividisse o terreno, já que a gente não tinha condições para poder comprar. E assim nós fizemos. Fizemos tipo uma espécie de um contrato onde que nenhum de nós dois, se arrumasse um novo companheiro, poderia levar alguém para poder morar dentro da casa. Dormir, tudo bem, mas morar, nunca, jamais. Então, fizemos a divisão da casa, ele ficou com a parte da frente e eu fiquei com a parte dos fundos. E hoje vivemos assim, cada um no seu canto, quase não nos falamos, só falamos quando tem uma coisa muito importante para poder falar, então é só bom dia, boa tarde e só. E só Deus é quem sabe até quando que a gente vai viver nessa situação. Mas essa experiência me fez aprender uma coisa. Que o amor entre o casal pode até acabar, mas o respeito é que sustenta qualquer convivência. E quando nem isso existe mais, o melhor é colocar um ponto final.